Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Homem é contido pela polícia com balas de borracha durante ataque violento em Patos de Minas. Motorista de caminhão perde controle e invade casas no residencial Monjolo. 2 pessoas ficaram feridas. No NTV News de hoje a gente vai mostrar também. Trabalhador morre afogado em reservatório de água na zona rural de João Pinheiro. Ambientalista denuncia descarte de rejeitos na Lagoa Grande. A elevatória da Copasa fica tomada pela água com a cheia do Paranaíba. A água suja em torneira volta a ser alvo de reclamações. Futebol, a indefinição sobre o Campeonato Mineiro e as dificuldades dos times do interior para superar as equipes da capital. As novidades na preparação de Atlético e Cruzeiro para o estadual. Como funciona o Disque Denúncia Unificado? Mulher que cuida de 4 crianças pede ajuda após a mãe adoecer. Termina amanhã o prazo para confirmação de matrículas na rede estadual de ensino. Agora no NTV News, que já está no ar. Um homem de 26 anos morreu afogado nesta segunda-feira em um reservatório de água na zona rural de João Pinheiro. João Vitor Francisco dos Santos e outros colegas trabalhavam na manutenção do reservatório de água que fica em uma fazenda na zona rural de João Pinheiro. Os trabalhadores que estavam com João Vitor contaram aos militares do Corpo de Bombeiros que o rapaz se desequilibrou ao tentar pegar um saco e caiu no reservatório. Dentro da água, o rapaz teria dito aos colegas que iria aproveitar para se refrescar e mergulhou, porém não voltou mais. O socorro chegou horas depois e o corpo de João Vitor foi retirado sem vida. Pois é, nessa terça-feira um homem foi contido pela polícia após ser acometido de um violento surto psicótico no bairro Vila Garcia, em Patos de Minas. O homem que teria tido esse surto psicótico foi identificado como Luiz Antônio Pereira, de 58 anos. De acordo com populares vizinhos dele aqui no bairro Vila Garcia, a movimentação começou na casa dele, que fica uma rua acima, na Rua dos Afonsos. E, durante a madrugada, ele mexia bastante na cozinha. Nas primeiras horas do dia, por volta de 6 horas da manhã, ele teria colocado fogo no próprio fogão. O corpo de bombeiros foi acionado, veio até o local e apagou as chamas. Um homem desceu por essa rua, a Santo Antônio, quando entrou neste lote vago. E aí começou a atacar pedras nas pessoas que passavam na rua. Inclusive, tem um funcionário de um posto de combustíveis que teve o carro danificado. A polícia militar foi acionada e veio até o local. Tentou, de acordo com populares, conversar com ele por vários minutos, mas sem sucesso. Quanto mais o diálogo prosseguia, mais ele ficava nervoso e chegou a tirar pedras nos policiais. Acertou, inclusive, uma policial militar que estava aqui trabalhando junto com os militares. Várias viaturas foram acionadas. Eles tentaram, inclusive, dar disparos com armas de impulso elétrico. Por 2 vezes não funcionou. Utilizaram balas de borracha, armas com bala de borracha. Também sem sucesso. Ele pegou um facão e foi para cima dos militares com a tentativa de agredir esses militares. Foi aonde os militares optaram por dar tiros de verdade, com munições de verdade, e acabaram atingindo esse homem. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital. Toda a situação foi acompanhada logo após pela perícia de Polícia Civil, que fez uma análise do local para comprovar a versão da polícia e também dos populares. A polícia não quis dar entrevista em primeiro momento. Disse que o comando vai se pronunciar a respeito do fato. Nós conversamos com outros moradores aqui. Uma mulher disse que o comportamento dele já é dessa maneira há vários anos, cerca de 30 anos que conhece ele, e que ele é bastante agressivo. Vamos ouvir. Ele tá precisando só de tratamento, né? Que tem problema de cabeça, precisa medicamento mesmo. E outra também. Ninguém faz isso quando tá normal, né? Invadir. Tem uma casa abandonada aqui, ele foi limpar o quintal. Então, a pessoa normal não faz isso, não. O irmão de Luiz Antônio disse que a ação da polícia foi a única para tentar cessar essas agressões e que até a família tem medo de ajudá-lo. Já tentou ajudá-lo, só que ele é bastante agressivo. Vamos ouvir o que disse o irmão. Deu de madrugada. Ele mesmo está a noite inteira
fazendo bagunça, né? Então, hoje de madrugada, era umas 5h30, ele pegou e botou fogo na casa. Aí, já acionei o corpo bombeiro, ele veio, aí acabou de apagar a chama, né? O fogo. Aí, nisso, nós pegou e chamou a polícia para pegar e ajudar a combater a agressão dele. Teria até iniciado uma briga ali com um funcionário de um posto de combustível? Isso, verdade. Aí nisso os policiais também já chegou também. E ele começou a jogar pedra, né? Nos policiais, na gente. E fica agressivo demais. Aí, inclusive, ele jogou pedra, foi em todo mundo. Jogando pedra de estilingue nos outros. Ainda bem que ele pegou e sumiu o estilingue. O estilingue sumiu, aí ele pegou as facas. O facão, né? Facão não, um podão, né? E uma foice. Para pegar e agredir os povos. O que o senhor achou da atitude dos policiais? Porque ele tacou pedra nos policiais, foi para cima com o facão? Foi. Então, como disse, ele agiu numa coisa certa. Porque se não fosse ele, ele ia pegar e surtar, machucar mais gente, né? Graças a Deus não deu conta, né, de machucar ninguém. Mas ele bateu numa mulher, inclusive, e então os policiais pegou e tentou conversar para ver se tinha como, né, de pegar e humanizar ele, tranquilizar ele, né, mas não foi possível. Então teve que pegar e fazer o que eles pegaram e fizeram. A família já tentou ajudar, mas não tem como, até vocês têm medo dele. Não tem como, não tem medo dele, porque ele fica agressivo demais, né? E ele é forte, então a gente não dá conta de competir com ele. Também na manhã de hoje, 2 pessoas ficaram feridas após um caminhão desgovernado destruir as estruturas de residências localizadas na Avenida João Batista Rodrigues, no residencial Monjolo, aqui em Patos de Minas. Esse acidente envolvendo esse caminhão que invadiu esta casa aconteceu aqui na Avenida João Batista Rodrigues, no bairro residencial Monjolo, que faz divisa com o bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas. De acordo com informações, esse veículo teria perdido o freio e aí o motorista acabou, com esse veículo invadindo esta casa que fica aqui na esquina desta rua. Felizmente não haviam pessoas nesta residência, Então a gente conversou com a moradora dessa casa, que a filha de 7 anos e o outro filho de 28 não estavam em casa e felizmente eles não ficaram feridos. Vamos ouvir a entrevista dessa moradora, dona dessa residência invadida por esse caminhão. A gente tinha saído para trabalhar quando eles me ligou, estava no serviço e eles me ligou falando do acidente. Graças a Deus que não tinha ninguém, não machucou ninguém. Como que é chegar e ver a casa da senhora dessa situação? Não é fácil, né? Eu estou muito nervosa, não é fácil ver uma situação dessa. A casa é minha, tem muitos anos que eu moro aqui, nunca tinha acontecido dessa maneira, não. Graças a Deus, não tinha ninguém em casa mesmo. Nós tínhamos saído todo mundo para trabalhar. Eles falaram que o seguro vai cobrir os danos da casa. Por outro lado, na casa de uma vizinha havia um jovem de 20 anos que estava no quarto. Ele, então, foi socorrido pelo SAMU e levado até a Santa Casa de Misericórdia, estava reclamando com dores. O motorista do veículo também foi socorrido e levado para o hospital. De acordo com informações aí do Corpo de Bombeiros, eles não correm o risco de morrer. E a nossa reportagem conversou com a moradora dessa residência, que é avó desse jovem de 20 anos, que disse que assustou com toda a situação. Ela estava na cozinha, preparando ali, lavando as louças, arrumando a casa, quando escutou o estrondo. Vamos ouvir o relato dela. Eu estava na cozinha, aí escutei aquela, tipo uma bomba, um estrondo. E cheguei aqui na sala, estava tudo empoeirado, e eu olhei pro quarto dele, ele pedindo socorro. Aí eu cheguei lá na porta, eu não dava conta de tirar nada de cima dele. A cena mais horrível. Foi. Aí eu fui pra rua, gritando, pedindo socorro. E o povo veio e ajudou a tirar um bocado de coisa de cima dele. Quando a senhora viu que era um caminhão que tinha entrado aqui, o que a senhora achou? Eu não sabia que era caminhão. Eu achei que era alguma coisa no computador, a eletricidade. E fui correndo e liguei o padrão, eu não sabia. Aí depois que eu fiquei sabendo que era um caminhão que tinha entrado dentro do quarto. Como que é acontecer isso na família? Você nunca pensou que isso pudesse acontecer? Não, porque minha casa aqui a rua é tranquila.
Aqui no local vieram o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência. A perícia da Polícia Civil também vai estar no local para averiguar toda a situação, já que, de acordo com a família de um funcionário da empresa, esse veículo tem seguro e vai cobrir todos os prejuízos. Segundo as informações recebidas, o caminhão ele vinha descendo por uma espécie de ladeira e ele perdeu os freios, de modo que ele não conseguiu parar o veículo e só parou quando atingiu esse obstáculo mesmo, que era a casa dessa residência. As vítimas elas foram levadas para receber a devido apoio médico. Lembrando que esse é só mais um dos diversos acidentes registrados pela polícia aqui em Patos de Minas, onde caminhões acabam invadindo as residências. No caso de hoje, essas duas famílias não esperavam passar por toda essa situação. Eu sou Rafael Ribeiro, aqui do bairro residencial Monjolo, direto para o jornalismo da NTV. Depois do intervalo aqui do News, a elevatória da Copasa fica tomada pela água com a cheia do Paranaíba. A água suja em torneira volta a ser alvo de reclamação. Ambientalista denuncia descarte e rejeito na Lagoa Grande, em Patos de Minas. Água suja na torneira, alagamento de elevatória da Copasa e descarte e rejeito na Lagoa Grande. Esses são assuntos que a gente vai abordar aqui no NTV News com o ambientalista Evanildo Zica, que vem nos visitar aqui e participa conosco aqui da análise, juntamente com o jornalista apresentador Gui Boaventura. Boa noite para vocês dois. Boa noite. Boa noite, Vanildo. Boa noite, Odaí. Boa noite ao nosso telespectador. Vanildo, você tem denunciado situações diversas aí relacionadas ao serviço da Copasa. A primeira delas que a gente separou aqui aconteceu na Rua do Leal, no bairro Vila Garcia, inclusive onde você reside, né? Vamos mostrar aí, por favor, Adriana, material dessa água suja. Ali nós temos a torneira, né, Vanildo? Você foi pela manhã, narra pra gente. Não, foi 7 horas, eu saí, eu testei lá, não tinha água, sabe? Quando eu voltei lá para as 11 e pouco, infelizmente a água tinha voltado, mas voltou suja. Você, inclusive, trouxe essa água, né, para a gente mostrar aqui. Eu tenho aqui. Trouxe. Aí aparece nas imagens, mas a gente pode mostrar, está aqui em cima da mesa. Já essa água decantou um pouco, no fundo está cheio de barro. Essa é a situação da água que mostra lá. Pois é, sobre isso, Vanildo, antes de você comentar, a Copasa informou que o abastecimento foi normalizado à tarde, né, de hoje, após aí essa interrupção, né, devido aí a um problema na rede, né, afirmando que esse foi um reparo que precisou ser realizado na rede para a substituição de um registro. A companhia afirmou que nenhuma reclamação sobre a água foi registrada em seu sistema e que quando qualquer intercorrência no abastecimento ou esgotamento ocorre, a empresa deve ser imediatamente comunicada para que uma equipe seja enviada ao local a fim de averiguar a situação. Essa é uma resposta base que a Copasa geralmente dá para esse tipo de problema, né? Sim, eu quero falar primeiro da reclamação. Toda vez que você liga no 116, uma máquina lá ou um atendente vira para você assim: dentro de 48 horas nós vamos solucionar o seu problema. Independente do que você pergunta ou do que você queira, essa é a resposta. Dentro de 48 horas será solucionado o problema. O cara já está preocupado com resolver o problema dele, com a sujeira da água, vai esperar 48 horas. Mas o que eu quero falar sobre isso é o descaso que tem com o serviço público. É uma obrigação do município. Ela só é a concessionária e o Estado é que é o dono do serviço, que fez o convênio com o município. Infelizmente, o município ele não fiscaliza nenhuma obra, ele não observa nada. Todas as obras da Copasa é pública, é do município de Patos de Minas. Essa é a contrapartida que tem. O dia que ela foi embora aqui, o município não tem que ressarcir a Copasa em nada, não tem que fazer nada. Ela simplesmente vai embora e ele licita ou assume essa situação aí. Então, isso aqui é um crime contra a saúde pública e contra o sistema de abastecimento. Nós não temos a condição ou a forma de ver o que tem dentro disso aqui, quantidade de bactéria, quantidade de alguma coisa. Então, toda a rede ela foi contaminada. Certo. Ela pode ser tratada com hipoclorito de sódio, o cloro, né, qualquer coisa assim, mas nesse momento aqui a caixa d'água e a questão foi contaminada. Você não sabe se isso aí tem fezes, o que foi que ocorreu naquela situação ali. E acho muito estranho, hoje na tecnologia que a gente tem, em tudo quanto é lugar no mundo, você fazer um reparo e deixar que uma rede que é fechada
contaminar com esse tipo de coisa e prejudicar tanto o serviço lá. Então, esse serviço aqui, que é a promessa de água tratada, nem vou falar em água potável, que é difícil você hoje falar que garantir que uma água é potável, mas uma água tratada. Essa aqui não passou pelo tratamento. Se passou, ela foi contaminada e não tem a condição de uso para dessedentação humana ou para fazer qualquer tipo de atividade como comida e outras coisas. Ô Ivanildo, a minha preocupação é com a solução do problema. E eu queria saber o Conselho, o que faz com uma situação dessa, porque não adianta a gente ficar aqui batendo em cima da Copasa, porque é bater em ferro frio. E outra coisa, a responsabilidade do fornecimento de água, do tratamento de água, do fornecimento de água, do tratamento, do colhimento, do transporte do esgoto e do recolhimento do transporte de esgoto e do tratamento do esgoto é responsabilidade do município. Do município de Patos de Minas. A Copasa é apenas uma concessionária. Ela tem a concessão para realizar esse serviço, sendo pago por isso, através de um contrato, ponto. Então a população, o relacionamento da população é com o prefeito. A culpa é do prefeito, é da prefeitura, é da administração pública, por estar chegando água desse jeito na casa das pessoas, e eu quero falar a respeito dessa água aqui, que você já deu uma pincelada por cima disso, mas os órgãos que podem fiscalizar isso aqui no município, o Ivanildo, são órgãos também do governo municipal, que é o caso do PROCON, que vai fazer a relação entre consumidor e fornecedor, e os órgãos que fiscalizam a questão da saúde pública. Exato. São órgãos do governo municipal. Isso não é uma coisa que trabalha contra a população, esses órgãos não agem, eles não falam, porque na frente de tudo está o chefe, está a administração pública, está o prefeito. E aí o povo continua. Não é a questão do fumo, é a questão da água suja, né? Que leva sempre aí. E essa água aí, se ela está suja desse jeito, se ela chega suja lá por um conserto na rede de água, a rede está contaminada e vai contaminar a caixa d'água das pessoas, que às vezes não se dá conta disso, que às vezes não tem como pagar para limpar, não sabe disso, não sabe como limpar, como desinfetar uma caixa d'água, tem muito tempo que não, e a água vai contaminar a caixa e isso vai para dentro da casa das pessoas. E onera o município na saúde pública lá na frente, isso é cobrado lá desde lá. Infelizmente, você tem razão, Gui, essa situação aqui é grave. O responsável por fiscalizar todas as obras, o responsável por fiscalizar o cumprimento e a forma da água chegar lá, garantir que ela é potável, que ela está boa para ser usada, é o município de Patos de Minas. Ele que é o dono do serviço. Então, ele, de uma forma clara, ele tem que resolver esse problema. Hoje em dia existe um monte de tecnologia que você pode usar na construção civil, você pode fazer um monte de coisa. E aqui não tem, a tecnologia não chegou aqui, o tratamento é arcaico, as obras é ruim, todas elas, a maior parte com defeitos. Você olha a rua aí, você consegue furar 5, 6 metros de rua aí, ela não conserta, ela passa meses e meses ali, todo refazendo, até que chega num paliativo ali que dá para a gente seguir o caminho lá. Todas as obras da Copasa, o município, infelizmente, ele não fiscaliza. Não tem. E os órgãos, igual a Vigilância Sanitária e o PROCON, ele é ligado direto ao município. Mas muitas das vezes, esse caso aqui eu não levei não, mas na maioria das vezes nós encaminhamos também todas as denúncias para a Polícia de Meio Ambiente. Eu tenho certeza... Não seria o caso de movimentar os outros conselhos, Conselho Estadual, Conselho Nacional, e ir atrás disso para resolver o problema? Porque são 160 mil pessoas... nivelando por baixo, porque eu acho que Patos de Minas tem uma população maior do que essa, principalmente a população flutuante é muito maior do que se imagina, porque somos uma cidade polo, tem gente aqui de todo lugar, todo dia. Então, não seria a oportunidade para movimentar
os outros conselhos de meio ambiente para tomar uma providência conjunta contra essa situação e salvar a situação das pessoas de 150, 160, 180, 200 mil pessoas aqui em Patos de Minas? Uma situação dessa aí? Ô Gui, eu não tinha pensado nisso não, rapaz, é uma boa ideia. Da agora para frente, todas as denúncias, as reclamações, tudo que for documentado, eu vou encaminhar para o Conselho Estadual e também para a ANA, para que ela tome o pé da situação que tem e também para a Anvisa, para ela ver que tipo de serviço que está sendo feito aqui. A questão da vigilância sanitária, ela também tem que ser informada. O PROCON estadual, o nacional também deve ser informado para que seja feito e encaminhado de uma forma que a saúde pública seja resguardada da situação aqui. Muito obrigado pela a sugestão aí, vou fazer isso. Porque tem uma coisa também, viu, Odair? Água é vital. Claro. Como é que uma família fica sem água? Claro. Olha, a segunda reclamação, a gente vai mostrar agora, é relacionada ao descarte de um suposto rejeito, né, que seria originário ali da limpeza, né, dos reservatórios, né, Ivanildo, da Copasa, dos tanques da Copasa, esse que você mostrou aí pra gente? Aquilo ali é levado para dentro da Lagoa Grande. Aquela situação ali, o Odair, ela, de uma forma bem clara, dá para você perceber, a água hoje do Rio Paranaíba, ela está barrenta, então não é água bruta que é bombeada para ali não. É o rejeito, você pode ver que ela tem uma cor assim, leitosa, esbranquiçada. Aquilo ali são os produtos químicos que é usado para decantar, principalmente, que é bem branquinho, parece um leite, quando você coloca ela na água, sulfato de alumínio. Aquilo ali é o rejeito dos tanques do que a Copasa usa para decantação, limpeza e joga aí dentro aí. Todo o rejeito, eu quero lembrar que todo o rejeito, ele tem que ser eliminado, coletado de alguma forma, acondicionado da maneira correta e tem a disposição correta. Então, a lagoa não é lata de lixo da Copasa, ela não pode jogar rejeito lá não. Quer dizer, não pode usar aquela obrigação de manter a água da Lagoa Grande com uma água suja, né? Mesmo porque, Odair, aquilo ali, um tempo atrás aí, já foi quase preso aquela lagoa ali, rapaz. Eles jogaram esse rejeito demais, ela começou a criar mato lá dentro, tinha uma série de coisas lá dentro, fazendo um asilo lá. Uma vez eu fui lá reclamar, fincar umas cruzes lá, deu problema lá, o Gui mesmo faço esse negócio algumas vezes lá. Estamos caminhando para isso de novo, tá? Sobre isso, Gui e Ivanildo, a Copasa informou por meio de nota que a água enviada para o local é decantada e que não é decorrente da limpeza dos filtros, como foi afirmado ali no vídeo. E, além disso, a empresa disse que não possui substâncias que possam prejudicar a vida ou o meio ambiente. A empresa ressalta que restos de comidas e lixo jogados indevidamente na lagoa é que podem afetar o ecossistema local, né? Isso é evidente, né? Restos de materiais jogados ali vai dar problema. Com certeza. Agora, a empresa nega que essa água possa fazer qualquer mal para o espelho da água. Bem, a última vez que ela encheu lá dentro, fez mal pra caramba. Eu entrei lá dentro daquele negócio lá, tive que ir para um médico lá para curar umas coceiras que deu. É de uma coisa terrível lá, não é fácil não. Se um coitado cair ali dentro, ele vai sair ali. É o famoso que chama de pó de mico ali, sabe? É uma coceira terrível. Agora, o Ivanildo, será que não seria bom a gente procurar algum órgão, através do CODEMA, procurar alguma solução, inclusive um laboratório, para fazer um exame nessa água, para examinar essa água que você trouxe aqui, e aí você terá condição muito mais de mandar isso para o Conselho Estadual, para mandar para a ANA, para mandar para PROCON, para onde você achar que deve mandar isso aí. Uma coisa que a gente se sente na obrigação de tomar uma providência em defesa do povo de Patos de Minas. E a sua condição de conselheiro, né, de participante aí do CODEMA, qual que é a sua função lá? Sou secretário. Secretário do CODEMA. Sabe, é uma obrigação nossa de fazer isso aí, porque se a gente não fizer isso aí, fica o Deus dará e fica uma empresa dessa, como a Copasa, fazendo o que quer. Ela já faz o que quer aqui em Patos de Minas. Agora, prejudicar a saúde da população, se isso acontecer, já é um problema sério, né?
Sim, essa reclamação que eu mandei para o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, onde tem a Secretaria de Agricultura, que é responsável está dentro da Diretoria de Meio Ambiente. A denúncia foi formalizada lá através desse vídeo e de alguns áudios que eu enviei para lá. Então, seria o que, se fosse de uma forma mais correta, era coletar essa água, enviar para uma universidade ou alguma coisa, fazer um estudo. Eu já tento há alguns anos fazer um estudo da água do Rio Paranaíba. Hoje em dia, você pode ver que até a Copasa mudou a forma de fazer a propaganda. Antes ela fala assim, a melhor água potável do estado de Minas. Hoje ela fala, a melhor água tratada do estado de Minas é da Copasa, sabe? Então ela tirou essa condição. Hoje o Rio Paranaíba ele é grande, ele está ali dentro, ele tem um monte de questão ali, fármaco, hormônio, herbicida, pesticida, tem uma série de coisas lá. Quando eu falo fármaco, eu estou incluindo também os veterinários, tá? Ele tem isso tudo para dentro do curso d'água. Seria ideal a gente ter um curso d'água menor, acumular, mas que ele tinha menos chance de ter qualquer outro tipo de produto aqui dentro. Mas sempre tem aquela, nós não temos plano B, mas nós temos muitos poços artesianos, alguma coisa, não fica sem água. Hoje, se cair um caminhão de leite lá na ponte, você vai ficar sem água alguns dias, tá? Porque é difícil de tratar o leite lá. Agora já pensou se for óleo diesel ou gasolina? Rapaz, ferrou. Não tem plano B, né? Não. Agora, essa questão aqui, eu vou procurar alguma forma de conseguir fazer algumas análises. O município ele tinha um laboratório de água, ele ganhou do governo para fazer essas análises. Infelizmente, me parece que foi fechado. Não pode pedir uma parceria, por exemplo, com a UFO? UFO, Unipan, qualquer um lá pode, sim. Eu já tentei pagar, Gui, não dei conta de fazer não, tá? Não é fácil. Se a gente não conseguir aqui, vamos tentar fora, porque é preciso dar uma solução, é preciso ter instrumento para solucionar esse problema, tá certo, Ivanildo? Tinha uma universidade aqui que fez algumas análises do Mocambo, de alguns outros lugares lá, e ela foi extremamente bombardeada pelo próprio município e a Copasa aqui também, porque ela mostrou isso, que a contaminação é grave e é grande. Outra situação é relacionada, você mandou para a gente, Ivanildo, ao alagamento da elevatória da Copasa devido à cheia do Paranaíba. A gente tem imagem disso aí. Primeiro ele mostrando a questão dos animais, né, que você tinha me mandado, os animais que ficaram ali retidos em meio a esse alagamento, né? E você, inclusive, tomou providência sobre isso. Isso aí foi informado que eles deram um encaminhamento dos animais para não ficar sofrendo ali. Era bovino e suíno que tinha ali. Nem essa imagem nem foi eu que fiz, foi uma pessoa que eles encaminham para mim como denúncia e pedem uma reclamação. Então, essas coisas mais graves assim é rápido de fazer. Pois é, aí é a elevatória, né? Essa imagem da elevatória. Sobre isso, a gente questionou também a Copasa, e sobre a elevatória, a Copasa informou que devido ao alagamento da região, a elevatória encontra-se desligada, mas que as demais unidades permanecem em operação, encaminhando o esgoto para tratamento na ET. Ivanildo, como é que você e o Gui analisam isso aí? Porque você tem acompanhado isso. Eu posso completar a sua pergunta? Por favor. Pelo seguinte, porque aquilo ali é no fundo do bairro Planalto, do bairro Copacabana. Né? No fundo do bairro Copacabana ali. Todo o esgoto daquela região da cidade, daquela vertente da cidade ali, desce para aquela elevatória. Como é que volta isso para trás? Tem máquina lá para voltar isso, para esse esgoto não estancar ali nessa elevatória com enchente, voltar para dentro das casas? Ou, do contrário, tem que dar vazão dele na própria enchente, como já foi feito várias outras vezes. É aberto dentro do Rio Paranaíba, chama de bypass, é um dreno que eles colocam lá de dentro, para dentro do leito do rio, e ele vai embora. Isso toda vez acontece. Infelizmente, Gui, quando eu falo de construir obra, da Copasa fazer obra, do município ser irresponsável e relapso nessa questão das obras da Copasa, todas elas foi colocada dentro da área de inundação do Rio Paranaíba. Ali
Vila Rosa não está funcionando, Santa Terezinha não está funcionando, da Vila Operária não está funcionando. Não está? Não, do Coração Eucarístico não está funcionando, aquela lá, essa aí que é do Copacabana, aqui tem abaixo do Copacabana. Então, quando você bombeia em escala. Você pega ali do Poço Patão, você vai bombeando o esgoto de uma elevatória para outra elevatória até chegar na questão lá. Então, a Copasa, eu acho temeroso ela afirmar que trata alguma questão do esgoto. Ela, hoje em dia, não seria nem 10%, 15%, só que chega na estação de tratamento lá dela lá. O resto está tudo debaixo d'água, igual essa que está passando aí. Infelizmente, deu novembro até fevereiro ali, esquece, não é tratado. Ela devia ter a responsabilidade de largar de cobrar isso, ser honesta nesse ponto. E falar, olha, eu não estou tratando, então eu não posso cobrar não. Infelizmente, o município é negligente, ele não cobra, ele não fiscaliza, ele não vai lá ver. Ele olha só de longe, ele passa ali, o servidor público, eles passam ali socorrendo aquelas pessoas que estão na beirada do rio ali, mas ele não atenta a essa questão do esgoto e da Copasa lá, e eles continuam te cobrando. Quer dizer, a água do rio que vaza mais contaminada ainda. Sim, ela tem mais problema com a contaminação com esgoto do que tudo. Ó, vê o que eu te falei. Começa lá no Patão, vai bombeando em escala de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra, até chegar na estação lá. Que, se você chegou ali, você bombeou ali até nossa, não tem 10, 20 redes que tem no rio, ali perto do Rio Paranaíba, na APP do Rio Paranaíba, até chegar lá não. Ele simplesmente é escala, uma para outra, uma para outra, até chegar lá. O resto está tudo lá de baixo. Se vocês quiserem lá, o dia que vocês quiserem lá ver, eu mostro vocês. E aí a contaminação acontece? Não, além de ter a contaminação, não existe o tratamento, ele não pode cobrar, rapaz. Isso é 171, é propaganda enganosa, é um dinheiro que está te cobrando sem prestar o serviço. Isso é crime, tem que ser... O município já tem que resguardar o munícipe, ele tem que ter a obrigação de falar assim, olha, isso aqui não está certo, você cessa esse negócio aí, senão eu vou ajuizar uma ação contra vocês. Esse é o papel do município, é proteger o cidadão, é cuidar dele. E isso que eles fazem é deixar uma empresa igual a Copasa cobrar do sujeito sem prestar o serviço. Que, aliás, foi parar na Câmara, né, Gui? E depois disso havia uma promessa e até uma ação da Prefeitura para cancelar esse contrato, interromper esse serviço, que ainda não aconteceu, né? Essa é a cereja do bolo nessa história. Porque a gente não sabe o que acontece. Nós não sabemos, às vezes até o Ivanildo sabe e pode explicar para a gente, para clarear isso para a população de Patos de Minas. Há quanto tempo a população de Patos vem sendo maltratada com esse segmento e pedindo socorro para ver se aparece alguém? Só apareceu até agora o assunto em campanha política. Só apareceu promessa até agora para solucionar esse problema com a Copasa. Porque aí é o seguinte, Ivanildo, se for isso mesmo, a gente tira o time de campo. Sim. Olha, é isso mesmo, a nossa vida vai ser essa aí, quem não gostar fura a cisterna, porque não pode também, né? Não. Não pode furar a cisterna, pô, certeza, não pode. Mas vai buscar água no Jacá, arranja uma mina aí, vai buscar água para dentro de casa no Jacá, compra água mineral quem puder, para beber dentro de casa, para fazer comida e etc. Agora, é preciso desencanar esse assunto. É preciso que haja uma solução definitiva para esse assunto, por um lado ou para o outro. Nós estamos vindo há quanto tempo, Ivanildo, Odair e telespectador, de promessa em promessa. A última foi do prefeito, do atual prefeito, que disse que em outubro do ano passado iria abrir uma licitação para mudar o prestador de serviço aqui em Patos de Minas. Na minha opinião, eu acho que o município deve assumir isso aí, né? Ter isso como negócio, ter uma autarquia como negócio, como tem Uberlândia, como tem Uberaba, como tem várias outras, como tem Lagoa Formosa, que é aqui do lado. Patrocínio. Patrocínio. E que dá dinheiro, inclusive, para o município. Esse dinheirão que a gente gasta com a Copasa vai tudo embora. Se for para o município
vai ficar aqui. Se for com a Copasa ou com qualquer outro prestador de serviço, o lucro vai embora daqui, é dinheiro tirando de circulação aqui no nosso município. Ao passo que se ficar aqui, é dinheiro que sobra para emprestar para a prefeitura, para fazer outro tipo de obra, para destinar para qualquer um, e vai de acordo com a lei, com a regra que estabelecer para esse relacionamento. Agora, o que mais pede a população de Patos de Minas é o respeito com essa situação que ninguém nunca teve, né? Nós vimos já um punhado de gente que sobe no palanque, faz discurso. O último é o prefeito que no ano passado subiu, fez uma promessa e depois volta com a justificativa: não é bem assim. Então por que promete sem saber como é que é? Né? Primeiro vai lá e faz e depois chega e fala que fez. Mas nós não podemos ficar de promessa em promessa. E nós estamos aí já há um longo tempo que está essa discussão aí da Copasa, de promessa em promessa. Nós estamos aí só com promessa, nós estamos aí só com gente fazendo política, né? Sai um entre o outro e a política continua velha do mesmo jeito, né? Essa política não renovou, ela continua velha do mesmo jeito. Ela continua aí praticando as mesmas coisas, as mesmas tapiações que nós sempre tivemos. É preciso mudar isso, é preciso mudar o respeito com o povo de Patos de Minas. É só isso que o povo pede, uma definição, alguém que chega e fala: ó, é assim. Olha, se chegar, o Ivanildo e Odair, e falar: olha, nós vamos ter que cumprir o contrato, vamos ter que padecer até 2030, que acho que é lá que vai vencer esse contrato. 2038. 2038. Sim. Nós vamos ter que ir até 2038, ponto final, ninguém vai falar mais nada disso. Mas não pode ficar prometendo: vou fazer isso, vou fazer aquilo. No governo passado, o prefeito foi lá e negociou uns 16 milhões, que nunca apareceu esses 16 milhões, né? E fez uma carta dizendo que estava cancelando, caducando o contrato com a Copasa, e aí a Copasa veio aqui, fez uma confissão, vejam os senhores, Ivanildo, fez uma confissão do crime porque ofereceu dinheiro para o município em compensação ao que estava praticando aqui, e mesmo assim, continuou do mesmo jeito. Então, vou chamar quem? Sabe, sabe, é quando pega fogo no avental do cozinheiro, não adianta, sabe? Então, é um negócio que não dá para entender, que não tem jeito de entender. Eu queria saber se o Ivanildo entende isso aí, se tem alguma solução para isso, ou se vislumbra alguma solução para esse tipo de coisa. Olha, o Gui, Odair, desculpa pelo longo comentário. Eu acredito que o primeiro passo é você criar a autarquia. Eu não estou falando a autarquia para assumir o tratamento, assumir o esgoto, porque eu fiquei muito triste quando eu fui falar sobre isso, uma autarquia. Eu falei assim: nós não temos competência para fazer isso. Não foi nesse mandato agora, foi no passado aí que não tinha. Eu falei: pô, mas os engenheiros aqui não podem ser tão incompetentes assim, tem que resolver o problema. E eu acho que é uma autarquia exclusivamente para fiscalizar, né? Fiscalizar o tratamento, fiscalizar o fornecimento de água e principalmente fiscalizar as obras. Olha, tem uma cota que fala que a partir daquela não pode ser mais construído, edificado nada nas margens do Rio Paranaíba, nas APPs do Rio Paranaíba, porque imunda. Aquele serviço ali que a Copasa fez é desperdiçado, é jogado fora. Ele tem que ser refeito, tem que retirar para tratar o esgoto, todas as elevatórias da área de inundação do rio, senão não funciona. Eu acho que uma autarquia exclusivamente para fiscalizar, monitorar e cobrar e ajuizar as ações que for necessárias, que seja com a Copasa ou qualquer um outro que venha a fazer isso, é uma obrigação do município. Hoje em dia, eu peço ao município que, se tiver lá, não tem uma planilha de fiscalização de obra da Copasa que são obra pública do município de Patos de Minas, não tem uma.
Eu já falei isso em muitos lugares, já pedi que apresentasse, que mostrasse, que usasse da transparência. Olha, nós fiscalizamos a obra daquela, sei lá, a obra foi passada dentro da Secretaria Municipal de Planejamento e o município aprovou aquela obra ali. Ela é construída, depois vê o que faz, Gui. Ela não tem essa questão. Eu acredito que as pessoas, o servidor público que está lá, não seria irresponsável de autorizar uma construção numa área de APP ou numa área de inundação do rio, sabendo que não vai funcionar. Acho que a solução primeira passa sobre esse órgão e que seja independente. Ele tem o poder de ir lá e fiscalizar. Tem que deixar claro, ele é deliberativo e tem a independência para fiscalizar e cobrar esse caminho. Acho que esse é o primeiro passo que o município deve usar para resolver esse problema com a Copasa ou quem vier para tratar a água aqui. Muito bem, a gente falou aqui com o Evanildo Alves Zica, veio hoje aqui participar conosco, especialmente durante a TV News, com essas 3 demandas, mais 3, né? Incansavelmente aí denunciando essas situações. A gente trouxe aqui no NTV News. Obrigado por participar conosco, Evanildo. Eu que agradeço pela paciência de os ouvintes aí, os telespectadores aí da TV aí. Agradeço a boa vontade de nos ouvir e com certeza o nosso único interesse aqui não é prejudicar nem fazer ninguém, mas é resguardar o seu direito e fazer com que a sua saúde seja preservada, o meio ambiente seja resolvido e preservado ele de uma forma que não vai prejudicar. Você está pagando por isso, você não está pedindo bênção, não e não é nada, não. Você paga caro por essa situação. Então você tem que exigir o que é de direito e que o município providencie isso o mais rápido possível. Direito, né? Gui Boaventura, obrigado pela participação também aqui na nossa análise. Sempre aqui. Amanhã a gente volta. Mas eu continuo com você aqui no NTV News, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre futebol. Fica aí. O módulo 1 do Campeonato Mineiro de Futebol, que está agendado para começar nesse fim de semana, vinha numa indefinição muito grande. Tem aqui uma decisão de agora à noite, né, do STJD, que autorizou o início do campeonato. Havia ali uma questão relacionada a 2 clubes, né? O Betim e também o Ipatinga. Foi judicializada a situação por causa do Ipatinga e do Betim, que entrou com essa ação, pedindo para o Superior Tribunal de Justiça Desportista analisar essa denúncia aí. E aí a decisão agora é de que o campeonato pode transcorrer, até porque ontem tivemos decisão, inclusive, autorizando que o Betim não consiga os pontos aí que são do Ipatinga. É porque nessa ação havia uma denúncia do Betim sobre supostas irregularidades na inscrição de atletas do Ipatinga no módulo 2 do Campeonato Mineiro, né? No julgamento de ontem, dessa segunda-feira, o Tribunal de Justiça então negou o recurso do Betim e assim o Ipatinga vai seguir entre as 12 equipes que estão aptas para a disputa da elite do Mineiro. O time do Betim disse, inclusive, que vai ingressar com recurso no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, né? Mas hoje uma decisão, agora da noite, autorizando que o campeonato transcorra enquanto essa ação vai aí sendo transcorrida, né? Essa ação vai sendo aí dirimida pela Justiça. Mas tem uma outra questão, né, que envolve aí os clubes do interior, que é a discussão sobre as dificuldades enfrentadas por esses clubes que estão no interior de Minas Gerais. Neste ano, o torneio será disputado com um novo regulamento. São 12 clubes divididos em 3 grupos. Os times da capital são os cabeças de chave. Cada time enfrenta apenas os times dos outros grupos. Se classificam para as semifinais as 3 melhores equipes de cada grupo e o 4º melhor colocado no geral. Os 3 piores colocados disputam um triangular final, no qual 2 equipes saem rebaixadas para o módulo 2. Eu gosto muito, eu sou adepto ao ponto corrido. Aquele que chega lá na frente é campeão, quem somar mais pontos. Eu não gosto muito dessas fórmulas inventadas, porque no Campeonato Mineiro, cada ano tem uma fórmula diferente de disputa, né? Interessante seria você botar os 12 times, eu jogando contra você contra outro qualquer, e quem chegar lá na frente é campeão. Então são fórmulas a cada ano diferente e que não me agrada muito. A gente espera pelo menos que essa competição desse ano, né, você tem aí equipes inclusive de um grupo jogando contra outro, lá no final vai sobrar sempre a mesma coisa, 4 times para semifinais e os 2 finalistas.
Todo ano, as expectativas em cima dos 3 times da capital, América, Atlético e Cruzeiro, são enormes devido à superioridade financeira, e os olhos se voltam para quem será o time do interior que vai se destacar. Você tirando o Cruzeiro, Atlético e América, o time que vem se propondo a ser a 4ª força do Campeonato Mineiro é o Atlético. Até porque já virou SAF, é um time que está investindo muito, fez um grande Campeonato Mineiro na temporada passada. Você tem aí, claro, né? Você tem o Tombense, que é um time, inclusive, de Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o time que a gente pode apostar hoje é o Atlético de São João del Rei. Na parte inferior da tabela, times com menor poder financeiro são os candidatos ao rebaixamento. Você, antes de começar um campeonato, você, mineiro principalmente, você tem os grandes times, que é Atlético, Cruzeiro e América, que tem por obrigação de estar ali disputando as semifinais e talvez, como sempre, uma final de um campeonato mineiro. Agora, você tem Patrocinense, né? Você tem outros times aí, a URT e Uberlândia, por exemplo, a gente jamais esperava, a URT principalmente, com 10 anos da primeira divisão, que caísse para a segunda divisão, módulo 2. Quando eu falo primeira e segunda divisão, que eu não gosto muito, sabe, desse negócio de módulo 1, módulo 2, é primeira e segunda divisão. Isso é o que a gente vê. Campeonato Brasileiro é campeonato da Série A e Série B, é primeira e segunda divisão. Então eu não gostaria aqui de antecipar. A segunda divisão do Campeonato Mineiro, ou módulo 2, promete ser a mais disputada dos últimos anos. Eu acho que é um módulo 2 dos mais difíceis, né? Você tem aí a presença do Norte de Montes Claros, que subiu agora. A gente tem que levar em conta que é uma grande cidade do estado de Minas Gerais e que nunca teve um time disputando aí o módulo 2 do Campeonato Mineiro e com pretensões de vir disputar o Campeonato Mineiro da primeira divisão. Então, você tem a URT, além da URT, sua diretoria se propõe a fazer um grande elenco, um grande time para voltar à Série A do campeonato do ano que vem. A gente tem que esperar. Aquela coisa de suposições, eu não gosto muito. Eu gosto de ver primeiro elenco dentro de campo, ver as primeiras apresentações, para depois você poder avaliar com um pouco mais de critério. E pela terceira divisão do Mineiro, o Mamoré está tentando se estruturar para brigar e tentar a classificação. No último dia 10, a equipe do Mamoré apresentou o novo técnico, José Humberto. Com passagens por cerca de 40 clubes, já treinou o Clube Esmeraldino em outra oportunidade de maneira interina em 2011. O primeiro trabalho será coordenar uma equipe amadora para a disputa da Copa Amapá, que pode render frutos para a equipe profissional. São 3 equipes, né, da cidade, que a gente possa observar os atletas da cidade, que é o nosso maior interesse, é dar oportunidade para aqueles jogadores da casa, prata da casa, para que possa lá na frente ter um custo menor, menos contratações. Muito se cobra, né, de uma oportunidade que ser dada por jogadores prata da casa, jogadores que sejam da divisão de base ou do amador. Nunca questionei sobre o amador, sempre aproveitei jogadores do amador, porque hoje a competição amadora ela é uma competição muito competitiva, jogadores de boa qualidade, de boa condição, e não por isso não pode ser aproveitado. Se tiver boa condição e boa qualidade, será aproveitado. O novo técnico terá pela frente um trabalho de reestruturação. Na última temporada, a equipe de Patos de Minas não conseguiu acesso para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, após sofrer um empate próximo ao final da partida. Muito trabalho, reestruturando aquilo que eu acho que é necessário dentro do Mamoré. O João Alemão tem essa intenção juntamente com a sua diretoria, nosso presidente. Confiou na minha pessoa, por onde passei sempre procurei reestruturar a equipe, procurei dar oportunidade para jogadores da casa, sempre tem 5, 6, 7, 8, até 10 jogadores no profissional, da base ou da cidade. E é claro que a competição diz assim, principalmente os 3 times que são daqui, não pode escrever jogadores de outra cidade, tem que ser de Patos. Eu acho que é reestruturar o Mamoré, procurar dar oportunidade para que possa chegar forte na competição, com certeza, na segunda divisão. Esse ano, novamente na terceira divisão estadual, que deve ocorrer em julho, a equipe aguarda reunião com as demais equipes e a Federação Mineira, para decidir se será trocado o regulamento do campeonato, assim como acontece no módulo 1 e módulo 2.
A seguir tem apelo aqui no News. Mulher que cuida de 4 crianças pede ajuda após a mãe adoecer. Agora a gente mostra o pedido de ajuda de uma moradora do bairro Sebastião Amorim, que vem cuidando dos 2 filhos e ainda dos irmãos depois que a mãe ficou doente. A mãe de Leidiane Sara tem 49 anos e irá passar por uma cirurgia de risco em que poderá ter a perna amputada. Devido à situação, a filha teve que levar as irmãs para casa enquanto a mãe é internada. Ela foi diagnosticada com trombose e aí ela mora lá no Vila Rosa, até tem que sair da casa porque a casa dela está entrando d'água. Então eu resolvi ajudar ficando com as minhas irmãs, elas são pequenas. Além dos filhos de 13 e 5 anos, Leidiane tem que cuidar das irmãs gêmeas de 4 anos. E pelo fato de as despesas terem dobrado, ela necessita de ajuda financeira. Eu peço à população que puder também ajudando com roupa, com doação higiênica, de papel higiênico, escova de dente, uma roupinha, alguma coisa que puder estar ajudando, um leite, uma bolacha, né? Um suco que eles gostam muito, porque realmente é um gasto a mais, né? As crianças precisam de doações de roupas e brinquedos, e pelo fato de estar desempregada, Leidiane também necessita de produtos da cesta básica. Roupa, escova de dente, ou material, algum sapatinho, qualquer coisa que puder estar ajudando. Interessados em colaborar com os filhos e irmãs de Leidiane, podem contatá-la pelo telefone 34 99887 1138 ou indo diretamente na casa em que ela reside, na rua Omar Cury Moreira, número 96. Eu peço à população, mora aqui no Sebastião Amorim, quem puder estar me ajudando para elas, alguma roupinha, algum negócio de higiene, né, que puder estar ajudando, uma pessoa ajudando já, né, faz doação. Em instantes aqui no News, termina amanhã o prazo para confirmação de matrículas na rede estadual de ensino. Encerra nesta quarta-feira o prazo para o cadastro escolar na rede estadual de ensino em Minas. O cadastramento escolar da rede estadual foi prorrogado até o dia 18 de janeiro para os estudantes cadastrados pelo SUSEM, Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula. A gente quer pedir aos pais, ou os responsáveis dos alunos, que são menores de 18 anos, para que ele vá até a escola para fazer a confirmação dessa matrícula. Ele tem que ir, na verdade, levando documentação e fazer a matrícula nesse momento. E quem é maior de 18 anos, que vai para o EJA ou para outra modalidade de ensino, ele mesmo pode fazer, a própria pessoa pode fazer. Mas os menores têm que ser pais ou responsáveis por eles. E que leve a uma declaração, ou seja, um atestado lá, aquele que comprova onde ele mora. Ele tem que levar, ou seja, de água ou de luz, uma conta, ou mesmo se ele mora de aluguel, ele pegar com a pessoa que ele mora de aluguel para levar comprovando que realmente ele mora naquele local. Além do comprovante de residência, é necessário estar com toda a documentação dos pais ou responsáveis, além dos documentos dos filhos e dos próprios estudantes, caso eles sejam maiores de idade. O superintendente regional de ensino, Carlos Coimbra, destaca que o cadastramento para as vagas remanescentes também foi prorrogado. A gente já começaria agora dia 23, passou para o dia 27. Aqueles que ainda não entraram pelo SUSEM ou que não querem a vaga naquela escola, vai esperar as vagas remanescentes a partir do dia 27. E tem até vai ser prorrogado até dia 14 de fevereiro, né? É o último prazo, mas nós pede os pais para fazer mais rápido. Porque quando as vagas remanescentes, você faz hoje, por exemplo, amanhã já te dá o resultado. Então, você já pode, no outro dia, você já pode ir lá e fazer a matrícula do aluno na escola. Carlos Coimbra reitera a importância de comparecer às escolas direcionadas pelo SUSEM até a quarta-feira, para os estudantes não perderem as inscrições. Ainda algumas escolas que os alunos não procuraram para fazer, né? É claro que já foi preenchida a maioria das vagas, mas ainda existe, né, alunos que ainda não procuraram para fazer matrícula. Os pais, o responsável não procurou. Então a gente pede que nesse momento que vá até amanhã, procure a escola, as escolas estão abertas para receber, né, a família, o pai ou a mãe, ou o responsável para que faça essa matrícula, para garantir a sua vaga. Agora aqueles que não querem, tem que esperar dia 27 na abertura das vagas remanescentes para fazer.
O NTV News fica por aqui, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, eu te encontro amanhã mais cedo às 11h30 da manhã no 30 Minutos. Boa noite e até lá.